Que dia é hoje? Dia 15 de fevereiro de 2019. Né, garoa, tempo frio. Começamos aí a primeira edição do Conversa Fiada. Debates esportivos. Bom, editora Monstro dos Mares. Como é que tá a editora hoje? Eu não vou falar do passado, vamos falar já direto de como é que as coisas estão agora. Quem quer? Quer falar? Fala aí. Começa Então, fala demais. Eu interrompo, caso eu Tá, vamos lá. Cara, a editora hoje tá com 140 títulos no site, divididos entre livros e zines, sendo que a esmagadora maioria são zines de vários coletivos que estão por aí e alguns artigos científicos que a gente transforma em panfleto, né, que a gente preferiu chamar de zine, mas tecnicamente é um folheto, né? E alguns títulos da Monstro que nos últimos 2 anos aí vem aumentando bastante, né? A gente está num ritmo de produção bem intenso, assim, e principalmente agora que a gente está podendo se dedicar exclusivamente a isso, assim, né? Eu, pelo menos, principalmente. E o que... Por que agora tu consegue se dedicar a isso? Porque eu tomei uma decisão de me dedicar a isso, assim, né? Até então, quando eu morava em outro lugar, era uma atividade esporádica, assim, que eu fazia só de vez em quando, para participar de eventos. E aí, a partir do momento que eu fui para o Paraná, eu comecei a me dedicar nisso meio turno, digamos assim, né? E isso foi ganhando um corpo que eu achei que já era o momento de eu poder me dedicar exclusivamente a isso. Não tenho nem mais feito faculdade, nem nada, para fazer a coisa acontecer, assim, sabe? Encarar como projeto de longo prazo mesmo, assim, sabe? Não consigo me imaginar fazendo outra coisa no momento. Mas, além da tua decisão, teve coisas, né, que foram construídas e condições para que isso acontecesse. Por exemplo, a rede de apoio. Como é que foi a ideia da rede de apoio? Como é que foi a ideia da rede de apoio? A gente pensou que com contribuições mensais seria possível fazer mais coisas, né? E algumas pessoas se aliaram a nós e está funcionando, pelo que a gente vê. Tem algumas coisas que a gente conseguiu adquirir para andar melhor com os lançamentos da editora, que só através da rede de apoio que a gente conseguiu. Então, ter uma verba entrando de tempos em tempos propicia que a gente faça planos, né? Isso é bem legal, assim, tem sido bem recompensador fazer a rede de apoio. Fora que permite que a gente distribua mais livros gratuitamente, né? Então, sempre tem um pacote saindo. Eu acompanho os textos da rede de apoio e são bem legais, né? Pra gente saber o que tá rolando. Tipo, me interessa menos saber em que vai a grana, mas saber o que tá acontecendo com a Monstro dos Mares. Com o início da rede de apoio, assim, que é uma coisa bastante mais formal do que um grupo no Telegram ou uma página no Facebook, ou sei lá, isso tem mudado a relação com as pessoas que apoiam, assim, isso virou um canal de comunicação direta? Que resultado tem fazer um comunicado para essas pessoas, mas que também é público? As pessoas dão retorno? Mudou alguma coisa? Essas duas perguntas de jornalista. Esse é um objetivo, na verdade, sabe? É estreitar a relação com as pessoas da rede de apoio. Digamos que 60% das pessoas que estão ali já são chegados nossos, assim, são pessoas que a gente conhece ou pela internet ou em eventos e tal. O colóquio lá de Floripa foi bem rico para isso, que a gente conheceu várias pessoas lá, que a gente conhecia só pela internet e tal, gente que chegou se apresentando: oi, eu sou fulano lá de Caxias do Sul, que compro vocês, e pá, pô, que massa, né? E aí a gente envia alguns comunicados que a ferramenta permite você enviar só para as pessoas que contribuem para a rede, e aí ali a gente consegue
falar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, e tem um comunicado público, né, que a gente chama de informe, que aí é um pouco mais geral, assim, né? Tem 2? Tem 2. Uhum. Porque você pode mandar um só para assinantes e outro público, né? Que qualquer pessoa que entrar lá vai ler. E isso é bem interessante. Ambos vão por e-mail, então, de repente, quem já recebe não consegue diferenciar qualquer qual, né? A gente também não faz muito essa distinção. Mas é interessante que, a partir da rede de apoio, se constroem relações ponto a ponto. Algumas pessoas são mais próximas e outras estão ali contribuindo mensalmente. Já há 6 meses que a gente está com a rede de apoio. É legal que nesses 6 meses a gente tem conseguido dar manutenção nos equipamentos, afiar a guilhotina, que é um processo, né? Tem que desmontar a guilhotina, levar num afiador de facas industriais para ele passar um rebolo. Adoraria ficar na pedrinha ali também, mas, né? Esse mês a gente trocou o cabeçote de impressão da impressora. Na assistência autorizada custaria só a peça 3 vezes mais do que a gente pagou comprando no exterior. E mais a mão de obra, né? Daria em torno de uns R$600. Nossa, eu quase morri quando eu vi a professora desmontar. E aí... Eu achei que nunca mais ia voltar. Aí eu assisti um monte de vídeo no YouTube. Da Índia. E desmontei, lubrifiquei, comprei o cabeçote de impressão no exterior, aguardei 60 dias para receber e instalei, e está aqui funcionando perfeitamente, sabe? Que seria quase o preço da impressora, né? Então, cara, e era uma grana que a gente não tinha nem para comprar o cabeçote de impressão. A gente tem ali caixa de papel, com papel à vontade para imprimir. Tem papel de capa, que é um papel Color Plus que não é barato, né? Assim, proporcionalmente ao papel, e que a gente tem conseguido botar para fazer material, mas principalmente correio, né, cara? O correio é uma limitação que a gente tem, sabe? Porque eu adoraria estar fechando caixas enormes de livros para mandar para as pessoas, mas eu não consigo, meu limite é 2 quilos. É mesmo? Um impresso? Que em 2015 o impresso eram 21 quilos. E no ano seguinte, em 2016, o correio baixou para 2 quilos. E o preço continuou o mesmo. Então a gente tem uma série de limitações. Agora mesmo a gente tem ali uns pacotes fechados que a gente quer mandar para uns amigos nossos lá em Porto Alegre. E vai ser assim, quando passar alguém por aqui que está indo para lá, vai levar, sabe? Porque é uma maneira que a gente tem de lidar com isso. O grampeador novo que chegou aí também, né? É um tanque de guerra, mas que não estava dando do jeito que a gente estava fazendo. Estava muito difícil, gera muitos processos e o resultado não fica bom. Então aí tu fica pensando, sabe? Tipo, será que eu quero continuar fazendo assim, se nem eu tô achando bom, sabe? Eu quero que as pessoas tenham um livro barato, acessível para ler, mas eu acho que a primeira pessoa que tem que estar feliz com o resultado do material sou eu que estou produzindo, sabe? Então a gente foi lá e com a ajuda da rede de apoio a gente conseguiu botar um Mega Hiper Maxi Megazord. Tá até ali, vai sair na rede de apoio hoje um texto falando sobre isso. Megazord. Falando sobre esse Megazord. Se a gente fosse contar só com os livros, né, com a circulação dos livros, com a distribuição dos livros, não ia dar, sabe? Essa ideia é uma ideia velha, né? Rede de apoio, apoio mútuo, enfim, fundo de greve, fundo de saúde. Tem isso... Funde agora. O que é a Funde? Saiu em agosto do ano passado The Anarchist Fund, que é Fund. Edita aí, né? É o fundo anarquista, mano.
que Em português fica muito engraçado. é fundo do poço, né? Tá todo mundo acostumado. Afunde. Então, e aí eles têm um grupo que tem um site que recebe doações do mundo inteiro, em várias moedas, inclusive criptomoedas, e tem até uma ferramenta de mineração que você pode usar o seu computador para ficar minerando e ajudando o fundo. E esse dinheiro está indo para os compas anarquistas que têm problemas sérios de saúde, doenças crônicas, para ajudar na questão de legal, né? Pagar advogado, essas coisas todas que estão complicadas por aí. E agora, recentemente, saiu um apoio lá aos compas da Grécia. Lá estão passando problemas. E Foi preso? O que é? o comunicado saiu recentemente, mas me parece que é questão trabalhista, né? Muita galera desempregada e tal, então tá indo meio uma grana para dar uma cobrida nisso, questão de rango mesmo, né? Rango, moradia. Essa é uma ferramenta de fundo que é importantíssima, assim, sabe? Claro que poderia ter mais, mas eu vejo que aqui no Brasil falar de grana no meio anarquista é um negócio quase impossível. Sim. E muito difícil, né? Porque parece que os anarquistas têm que viver só da energia do sol, assim. Isso parece com aquela costume que eu mesmo me dei conta que eu fui criado num mundo onde a internet era gratuita, sendo que a internet não é de graça, né? Eu me dei conta de que eu começava a exigir que as coisas fossem tão gratuitas como a internet das corporações fornecia a internet. E daí tu vê que não é assim, que isso não vai para frente, né? As pequenas iniciativas raramente vão conseguir fazer de forma gratuita, porque quem faz de forma gratuita são as corporações que rendem em cima dos seus dados. E não porque eles não precisam, na verdade, cobrar. Eles querem que tu vá lá e use para, né, minerar dados. Então eu cresci nisso, assim, né? Onde de repente o mundo parecia que era gratuito. E isso eu acho que fez a cabeça de muita gente por aí. Tipo, encarar serviços, e um monte de serviço agora está indo para a rede, né? Eu já fui, ou sei lá, continua. É como se eu tivesse sido mimado para que sempre as coisas na internet tivessem que ser gratuitas, senão tinha alguma coisa errada. E aí eu vejo que isso está além do nosso estado de miséria assim, estrutural, que está, enfim, intelectual, tanto intelectual quanto material, né? Mas que a gente está sempre querendo exigir que as coisas sejam de graça, né? Tipo, como uma exigência, sem prestar atenção de que não, tem um monte de gente trabalhando, tem um monte de gente fazendo as coisas por trás, tem muita energia envolvida. E ainda assim a gente faz as coisas de graça, tio. Sim, a gente sabe? Faz. Mas a gente gasta para fazer. Não, mas o que eu quero dizer é assim, ó, por exemplo, vou falar do que eu sei, né, dos livros. 80% dos livros que a gente publica, a gente encontrou de graça por aí, né? E a gente faz, imprime, pum, e a gente coloca o PDF lá para as pessoas baixar. Agora, recentemente, aí nos últimos meses, a gente tem intensificado isso, uma prática que a gente não tinha tanto, mas que com a criação da Biblioteca Anarquista Lusófona, isso se intensificou. Então, basicamente, os livros que a gente produz, originais, já estão indo direto para lá. Então sai o livro impresso, mas quem não quiser pagar por isso, e que é um direito que todo mundo tem, vai ter acesso ao texto, sabe? Mas ainda assim a gente recebe muitas mensagens das pessoas pedindo o PDF específico, né? Me manda o PDF tal, sabe? Sendo que muitas vezes tem no site lá o link para baixar, enfim. Sim. Mas eu quero dizer que mesmo necessitando essa coisa da grana, enfim, a gente continua fazendo coisas de graça, e que bom, né? Tem um teórico da comunicação lá, o Chris Anderson, que escreveu aquele Grátis, o futuro dos preços,
É um livro, assim, de umas 240 páginas, onde ele fala que se as corporações abrissem mão do lucro direto em algumas coisas, elas poderiam lucrar mais em outras. E um exemplo muito clássico é dos jornais, né? Dizendo que o jornal só não é de graça para não ir para o fogão a lenha ou para limpar cocô e xixi de cachorro, né? Porque a quantidade de anunciantes e tal que tem ali possibilitaria jornais de grande circulação serem absolutamente grátis. É curioso que a maioria dos jornais impressos desapareceram e que os jornais de maior circulação agora em Porto Alegre, por exemplo, é o Metro, que é inteiramente grátis, né? Eu tava pensando mais nessa mimação, assim, né? Esse comportamento aprendido de que tu fica chateado quando a coisa não é de graça. Agora, eu acho que é diferente tu ter aqui uma matéria na tua mão e tu ter uma informação. Porque a informação se replica, mas isso aqui tu tem um e ele é um, e daí tu passa para outra pessoa e ele continua sendo aquele um. Ele não se divide, né? Mas a informação ela, sim, dá para dividir, dá para, enfim, multiplicar, replicar, copiar, colar, etc. Eu tô vendo que tem ali em cima da mesa um livro chamado Deserto. O que significa ser uma editora caminhando para o deserto? Pergunta ruim, né? Vamos lá, então. Nossa, Eu tô lendo o Deserto agora. Até é um pouco desconfortável de ler antes de dormir, assim, porque vai te dando aquele pavor, né? Mas eu acho que para algum futuro a gente caminha. Apesar do mais importante ser o presente, né? O que a gente vive agora. E eu acho importante de ter uma editora nessa situação é espalhar mesmo essas ideias. E não ficar focado num futuro que a gente não sabe como é que ele vem, né? Como é que ele vai ser. E fazer o agora, independente do que a gente imagina que venha, né? Eu acho que a nossa seleção de textos tem muito de trazer reflexão sobre o que a gente está fazendo agora, né? E não ficar viajando com o que pode ser. Pelo menos é assim que eu vejo. Por mais que as coisas fiquem disponíveis de graça, muitas vezes na internet, eu ainda acredito assim que no papel acaba atingindo mais gente. Especialmente, assim, isso eu falo por mim, que a gente não sabe também até quando a gente vai ter acesso livre às coisas. E o papel, ele fica lá. Uma biblioteca vai ter acesso livre sempre, a não ser que taquem fogo nela, né? Já na internet a gente não sabe até que ponto a gente vai ter essa liberdade de trocar arquivo. Então eu acho bem importante ter o livro no papel e distribuir esse livro assim. Tem que comunicar então, tio, porque lá no Tá rolando já? Grupo de tradutores anarquistas. Calma aí, conversa fiada número 3, tá rolando aqui uma tradução e eu já traduzi um capítulo, né? Ah, é? Sim, o ecofascismo. Nós estamos fazendo uma coletânea sobre ecofascismo. O que é ecofascismo? Ah, tá louco. Toma, fala aí agora, conversa fiada. Conversa fiada, ecofascismo. Cara, ecofascismo é um conceito bastante confuso que junta, por um lado, a pegada ecológica, assim, de todo esse cuidado, essa atenção pelo mundo da natureza e preservação, e junta isso, transforma isso num tipo de fascismo, né? Ou seja, que vai privilegiar e vai focar, né, na pureza da natureza, no passado idílico, ou seja, a natureza sempre foi muito melhor antes. Nos exemplos que tem, assim, sei lá, ninguém gosta dos nazis, né? Mas os nazis foram precursores do ecofascismo, porque eles pregavam uma natureza, né, o campo, o agricultor tem que estar no campo, a nossa nação ela vai ser muito melhor se a gente comer comida orgânica, se a gente tiver sementes orgânicas. Tipo, os nazis estavam falando isso porque eles sabem, enfim, todo mundo sabe que a saúde ela parte de uma semente saudável.
que, né, a saúde das pessoas estão aí porque o solo é saudável, porque o ar é puro. Só que os caras fizeram o seguinte, eles pegaram todo esse discurso, botaram um maquinário de guerra para poder, como a maior parte dos estados-nação ricos fazem hoje, cagar fora do seu lugar. Dizimar populações. Tu vai pegar os escravos de outro lugar, não da Alemanha, no caso, né? E tu vai jogar as usinas termonucleares, como acontece hoje, na periferia. No caso, a Alemanha, hoje, que eu pesquisei, pouco que eu pesquisei disso, tem feito desse jeito. Produz orgânico na Alemanha, mas compra cagado dos vizinhos. E daí diz, aqui na Alemanha é tudo maravilha. Então, o ecofascismo, ele vai um pouco nessa direção, assim, de criar um puritanismo da natureza e de começar a criar uma moral, né? Por causa que o puritanismo criou o certo do errado, o bom do ruim, bem fácil, assim, né? E aí tu vai ter que começar a selecionar. Essas pessoas aqui, elas estragam. Essas aqui conservam. Logo, essas aqui vão ter que cair fora. Essas aqui vão ser... vão sobreviver, vão ficar. Retorna a dicotomia primitivo-desenvolvido, né? Sim, também, mas diferente dos primitivistas. Claro. Apesar de que, por isso que eu estava falando que é um conceito meio confuso, porque muito da pegada, inclusive anarco-primitivista, vai nessa direção, que é um rechaço tão grande da tecnologia que cria o certo e o errado, né? Quem está produzindo, enfim, tecnologia hoje tem que parar, tem que morrer, né, em última instância. A diferença é que esse ecofascismo vai se utilizar da tecnologia do colonialismo para se sustentar. No caso dos nazis, sim. Aí, o livro do Taibo, que a gente falou no intervalo aqui, não o enriquecimento, o colapso. Seria o capítulo seguinte aí da pesquisa do Taibo, né? No colapso, daí ele vai fazer umas especulações, assim, sobre o que virá em termos de ecofascismo. E aí, claro, os ricos que sempre fingem que não é com eles e que eles não estão fazendo nada, como todo mundo também faz, né? Eu só faço aqui minha coisinha, né? Todos os efeitos colaterais não tem nada a ver comigo. Mas daí os ricos vão ter como comprar a sua fazenda e deixar tudo orgânico. Instaurar milícias, leis, coisas que vão ferrar com o resto do mundo que não tem a grana para fazer isso. É um pouco as sanções que a periferia recebe. Eu tive num mercado orgânico uma vez, e aí a pessoa que estava comigo estava deslumbrada, dizendo que como era maravilhoso as pessoas terem acesso a alimentos orgânicos assim fácil, ter um mercado só de orgânico, de alto padrão, né? Aí eu cutuquei ela e falei, mas você viu o preço da batata? E era um preço exorbitante, né? Quem que tem dinheiro para comprar essa batata orgânica, enquanto que, se você analisar o que contém uma cesta básica, que é o que se dá a pessoas mais pobres, que seria o conjunto de alimentos básicos, né, para uma pessoa, uma família. Ela é composta de alimentos transgênicos e carboidrato. É só isso. Uma coisa que tem que deixar claro é porque esse mercado é um mercado de alto padrão, que nem tem em várias capitais aí agora, né? É uma quitanda chique de alto padrão, que não é uma cooperativa de produtores e você não compra direto do produtor, né? Eles fazem um intermédio lá, ou deve ter algum intermediário, e eles são a ponta final gourmetizada da coisa toda, sabe? Então, é uma quitanda que não tem embalagens, que é tudo a granel, isso e aquilo, mas que exclui completamente a visibilidade do produtor, da necessidade dos vínculos com a terra de quem planta. Ali é só um produto, mais um produto greenwash, assim, sabe? É excludente tanto na produção quanto no consumo. Uma
esse formato. Então, aí fica difícil, porque se por um lado uma comida orgânica parece melhor do que uma comida cheia de agrotóxico, o que entraria dentro do ecofascismo seria uma divisão, de certa forma, exterminadora, né? Não, então toda comida ruim vai para vocês aí. E a gente espera que a comida ruim acabe. Logo, vocês não vão ter o que comer, né? Então, vocês que comem comida ruim também são pessoas ruins, porque a comida é ruim, logo a pessoa é ruim. Então, meio que, afinal, tem muita gente no planeta, né? Então, essa seria um pouco a coisa, esse tal do ecofascismo meio, assim, né, improvisado aqui. Que textos fazem parte dessa coleção? Tem 2, por enquanto, o do Carlos Taibo, que é um capítulo 6, se eu não me engano. Está traduzido, já está lá no Wii, tá público. Um outro que se chama Ecofascismo Revisitado, ou Reloaded, sei lá, essas palavras difíceis de traduzir bem para o português. De um cara, eu não sei qual é o nome dele, mas é um texto bem foda, assim, que dá 5 nó na cabeça, porque mexe com essa coisa de que a gente sabe que alimento orgânico é bom, mas tem todo um rolo que está sendo construído para que todo o resto seja ruim e caia fora. E daí vai falar dos fascistas mesmo, vai falar dos primitivistas e vai aproximar essas galeras de um jeito que eu, com minhas tendências primitivistas, eu fico assim... Pô, e agora, né? Posso fazer uma pausa aqui? Deixa eu só complementar bem rapidinho esse assunto. Porque quando estava falando ali do primitivismo, e recentemente eu dei uma pegada forte no Zerzan, né? Zerzan, sei lá, whatever. Eu acho que a crítica ao pensamento simbólico, para mim, é uma representação mais significativa de um dever ser, de um vir a ser, do que necessariamente a gente fazer uma crítica somente à técnica, sabe? Eu acho que essa é uma leitura rica, assim, de se fazer, porque quando você vai fazer uma leitura crítica à técnica, você pode cair de boca mesmo nessa coisa de criticar a tecnologia. Mas se você fizer uma crítica ao pensamento simbólico e às limitações, os limites do mundo impostos pelo pensamento simbólico, aí talvez a gente possa pensar um primitivismo de outra maneira, né? Porque se a gente trouxer essa crítica do pensamento simbólico da reificação do mundo para o que há, para o que a gente tem aqui agora, aí sim a gente pode vir a ter interpretações significativas do que pode vir a ser o mundo. Agora, se a gente observar as coisas só a partir de uma crítica técnica, aí sim, aí eu acho que a gente vai acabar ficando raso. Alguém, a editora No Deserto vai seguir produzindo? Quando o deserto chegar? Quando o deserto chegar? Ou depois a gente vê? Eu acho que a gente já tá no deserto, né, cara? Eu acho que se a gente olhar em volta aí, a coisa tá bem complicada mesmo, assim, sabe? Começa que numericamente a gente sempre foi poucos, né, cara? Sempre vai ser. E se a gente olhar em volta aí do que tem, as perspectivas de mundo, elas são bem ruins. Claro que há muita gente, ou há gente lidando com isso, lidando de outra maneira. Mas na perspectiva do deserto do livro, né? É bem embaçado o negócio, né, cara? Eu vejo assim, o que a gente tem agora, o que a gente tem hoje nas ruas, no mundo que tá posto, esse não merece existir por nem mais um segundo, cara. Esse já é o deserto. Ele já tem lá no Receitas para o Desastre, lá na abertura do Receitas para o Desastre, fala da questão da solidariedade, que eu acho massa, que diz, quando tem um prédio
caído em escombros, ninguém fica perguntando se você tem qualificação para isso, você tem um curso, não, todo mundo vai lá e agarra. Na enchente todo mundo é solidário, empresta o barquinho, ajuda o vizinho e tal, só precisa esticar os braços e reivindica ainda que a gente precisa de mais desastres, né, como esse, para a gente se fortalecer na solidariedade. E em parte, se a gente observar o mundo que há, as formas com que o grande capital está constituído, ele já se apresenta como deserto para diversas populações periféricas, já se apresenta como deserto no campo, onde só tem soja. O deserto já está aí. O que o texto apresenta é uma terrificação disso ainda, sabe? Claro que apresenta propostas também, mas eu acho... Terrificação de terrível? Terrificação de terrível, não de terreno, né? Mas eu vejo assim, do que a gente tem aí, do que está posto, já está bem ruim, cara. Já está bem ruim. Agora, o que a gente tem feito e o que a gente consegue fazer e o que as pessoas estão se propondo a fazer, sabe? Se a gente for ver, eu tenho criticado muito isso, a galera da academia ficar só lá revirando, fuçando na história para tentar produzir teoria, né? Mas em parte a gente tem que fazer isso também, sabe? Porque se você pensar assim, no século XIX, quantas pessoas deixaram de fazer o que elas poderiam estar fazendo para construir comunidades, para se fortalecer entre os iguais, entre os pares, e aqui as pessoas às vezes não podem parar um dia da sua atividade rotineira para poder se encontrar com os outros, para pintar uma parede de um centro comunitário. As pessoas não podem ir numa reunião sem se encontrar com outras pessoas para um vir a ser, para um dever ser, porque ela tem um TCC para produzir, sabe? Então, será que esse mundo constituído que aí está, ele não deveria parar, cara, para alguns de nós? Tem muita gente fazendo isso, está se retirando da urbe, se retirando desse modelo civilizatório imposto. Faz 3 anos, a população brasileira rural é maior que a urbana. 3 anos. Sério? 3 anos. Sério? Sério? Cadê o Wikipedia? Não, tá, pode consultar, pode consultar. Mas essa migração, ela tá acontecendo, cara. E aí as pessoas estão sendo expulsas do campo, a juventude rural não quer mais permanecer no campo, só existe produção agrícola orgânica ou de agricultura familiar hoje porque a maioria dos agricultores já são aposentados. Se você for ver a quantidade de idosos que vivem no campo, ela é gigante. A densidade demográfica de idosos é gigante no campo. E a juventude tá indo embora, cara. E a escola... A cidade está vindo do campo, é isso? Não necessariamente, cara. Mas porque... então como é que fica do campo? Mas como é que fica então que aumenta a população rural? Não aumenta? Mas o que tu falou? Faz 3 anos que o índice populacional nas cidades é maior do que o campo. Ah, eu tinha entendido o contrário. Então não precisa de... Tá, não. Porque há um êxodo da juventude rural para a cidade. Sim. Então, só que as pessoas não estão querendo permanecer na terra e muitas não querem ir ocupar esses espaços. Primeiro, por várias questões, né? A terra se tornou um negócio cada vez mais caro. Qualquer lote aí que custava 30 mil, desde 2002 para cá, não existe lote menor do que 105 mil, por causa dos valores de financiamento, né? Sim. Então, isso aí mudou completamente a relação das pessoas com a sua própria terra, né? E aí, se você pensar assim, há pessoas que querem ir embora da cidade, ok? Há pessoas que já estão fazendo isso, mas a gente não tem conseguido estabelecer redes
não tem promovido trocas entre essas pessoas, e as pessoas que permanecem na cidade não apoiam a essas pessoas de uma maneira que poderiam. Apoio não é dar tapinha nas costas, né? Acho que há outras coisas que dá para se fazer, sabe? E não só necessariamente ir lá botar o pé, sabe? Isso é importante também, com certeza. Mas eu acho que há vínculos que precisam ser estabelecidos para que isso se torne uma coisa frutífera, porque senão vão ser sempre uma meia dúzia de loucos, né? Botar aqui bem entre aspas, que estão indo morar no campo, e a outra galera continua, que estão ficando sozinhos lá, né? Pá, comendo mal, vivendo mal, enfim. Não que conforto seja uma necessidade, mas o dignidade é outra coisa, né? Eu acho que um mínimo de dignidade as pessoas têm que ter. E a galera que fica aqui continua lá tomando seu chopinho artesanal de 15 pau e tal, né? Fazendo bloquinho de carnaval antifascista, esse tipo de merda, assim, sabe? E aí? É um lance de imaginário. Eu acho que tem pouca gente que se importa com alternativas. Eu acho que a gente ainda fala de uma posição que conta com bastante privilégio, porque o deserto já chegou para grande parte da população do mundo. Então, um fato que me marcou bastante foi, no México, uns dutos de gasolina quebraram, né? E as pessoas estavam pegando a gasolina para, enfim, vender, porque a gasolina é um bem muito caro, né? E aí a gente fica pensando, e o duto explodiu, né? As pessoas morreram queimadas ali nesse processo. E a gente fica pensando que o futuro distópico é uma coisa que está muito longe da gente, porque nos filmes, no Mad Max, a maior parte das pessoas é branca, né? As pessoas que estão lá brigando por gasolina no filme, né? Essas pessoas são brancas, mas essa realidade ela já está muito próxima e está acontecendo para muitas pessoas do mundo. Então, o que me assusta na minha posição privilegiada é que isso está chegando cada vez mais perto de mim, que sempre tive muita proteção de todos os lados. Então, eu fui uma pessoa acadêmica, eu estudei, eu sou branca, essas coisas estavam longe de mim. E o que eu acho que está começando a assustar mais as pessoas que viveram em paralelo comigo é que esse futuro distópico ele está cada vez mais próximo de nós. Só que ele já existe para para grande parte da população mundial. Então as pessoas já roubam gasolina como se fosse o bem mais precioso, e o que acontece com elas é morrerem queimadas, né? Isso no México esse ano, né? Eu não li o livro do Taibo inteiro, eu li algumas partes, o do Colapso, mas eu vi uma apresentação que ele fez sobre o livro. É bem metódico em todos os materiais, assim, os textos dele, né? E ele vai tentar definir que tipos de colapso estão em andamento, e fala do colapso ecológico, o colapso climático. O ecológico ele separa, né? Essa coisa das extinções em massa. E o colapso climático, que é mudança climática, enfim, mudança dos habitats e lugares. E ele também fala do colapso social. E aí ele vai dizer, de fato, muito disso que que eu estou descrevendo que virá a acontecer já está rolando. Pareceu bem interessante pela fala dele essa crítica, né? Que para muita gente que nem nós, que estamos aqui, sentados de boa, protegidos da chuva, etc., num dia frio como esse, nós estamos... Que aparece um livro desse aqui, tipo Deserto, ou aparece livros como Colapso, e a gente fica, nossa, viajando, assim, quase como se estivesse lendo ficção científica, né? E ele, nesse livro, já bota, né? Questão de... 70% do trabalho é feito por mulheres que ganham 30% da renda. Isso é um colapso social, cara. Isso já está rolando e já está rolando há muito tempo. Quando eu li quando eu vi a palestra, parecia um livro muito bom. Mas a palestra foi muito boa, isso eu posso dizer. Agora o livro
quando a gente começou a falar sobre o colapso, né, eu falei que estava traduzindo, a tradução já não é tão legal assim. Mas então a editora vai seguir no colapso mesmo. Vai seguir no colapso. Firme e forte. Com o tanque novo. É que essa questão do colapso, quem está imaginando o colapso e aqueles para quem o colapso está por vir, eles estão protegidos pelo fato de que o colapso já veio para outra parte da população. Então, não é uma coisa imaginada, utópica, que veio da fantasia. É uma coisa que está acontecendo com o outro. Né? O outro imaginado, em contraste com a porção privilegiada, já está sofrendo esse colapso. E aí a gente assiste e pensa quando vai chegar na gente, né? Mas quando na verdade já está em curso. O colapso social ele está em andamento. Agora, o que esse colapso, por exemplo, ambiental, que daí, né, é uma das definições do Taibo sobre isso, ele de fato não vai distinguir ninguém. E é esse aí que eu acho que muitos de nós estamos pirando. Porque esse vai, tipo, não distingue religião, não distingue gênero, não distingue nada. O dia que aumentar a temperatura, vai aumentar. E mesmo que tu puder pagar por um ar-condicionado, vai ser... Isso vai te afetar, né? Conversa afiada 5, afiada, sei lá, ó, dá pra até fazer uns trocadilhos. Afiada é boa. Já deve ter um podcast. Já deve. O que materialmente é a editora? Essa mesa atrás de você. Aham. E aí, o que é? É uma guilhotina, é esses armários, é o grampeador, impressora. Falta vocês? Vai você. Mas que droga. Materialmente não tem muito o que falar, né? Porque a gente publicou em setembro do ano passado um texto gigante lá falando sobre o processo em curso da gourmetização dos livros independentes no Brasil, onde a gente dá uma problematizada assim nessa questão das editoras independentes. Agora, hoje mesmo, eu vi um blog bem famoso de cultura nerd publicando sobre uma feira de livros independentes que vai acontecer em São Paulo, o Omelete. E aí eu já fiquei pensando assim, caralho, né, velho, se as publicações independentes já chegaram no Omelete, então agora é ladeira abaixo, né, cara? Só vai. O deserto do mercado editorial. Porque o que acontece? Hoje, o livro independente se tornou um livro de mercado de nicho, das mesmas pessoas que consomem a cerveja artesanal, que vão no festival de food truck e que dançam cumbia na rua, né? Aí a gente está inserido dentro disso, mas numa outra perspectiva, né? A gente não tem grana e tampouco quer participar disso de alugar um barco para botar lá em Paraty para vender livro independente, cara, sabe? A gente botar uma bandeira pirata lá e dizer, nossa editora é independente, estamos aqui, alugamos um barco. Mas quem financia isso, então? Bom, tá cheio de playboy aí, cara, cheio da grana, pagando de gatinho, dizendo que tem uma editora independente, sabe? E que muitas vezes não tá fortalecendo outros, né, cara? Enfim, tá fazendo só a sua história ali, sabe? Claro que tem que ter essa galera, sabe? Tem que ter livro independente, tem que ter um monte de coisa aí. Só que materialmente, agora eu vou retomar a pergunta. Materialmente, cara, uma editora independente é um computador e uma impressora. Tem lá os nossos brothers lá de Santa Cruz do Sul, que lançaram a Pedagogia do Muro, desmoralizada, enfim, alguma coisa assim, que eles estavam publicando os livros numa editora Rocambole, daquela HP linha 3045, que é uma impressorinha doméstica, assim, que com muito custo chega a 30 mil impressões. Os caras estão fazendo zine lá, estão fazendo livro, sabe? Tem muita gente independente que, se quer impressora, bota os bagulho no pendrive, vai ali no cara do Xerox ali e imprime, sabe? Materialmente, uma editora independente
é o espaço que se relaciona entre a pessoa que escolhe os textos e a impressora, né? Essa é a materialidade. Pode ser um pendrive. A questão é que a gente foi vivendo experiências que nos impedem de ir até o cara do Xerox, tá ligado? Tipo, eu não vou chegar lá no cara do Xerox com um pendrive e dizer, roda 60 desse livro aqui e me entrega, sabe? Não é assim que as coisas acontecem, sabe? Mas dentro do imaginário das pessoas, muitas vezes acham que basta você apertar uma tecla do computador ali e o livro sai prontinho aqui do outro lado. Não é assim que acontece, sabe? Então, a gente é uma impressora, uma guilhotina, um grampeador, 2 caixas de papel, um escaninho materialmente é isso, cara. Mas eu fiquei muito impactado com a entrevista do Robson a Chaimé, para aquele documentário Os Insurgentes Brasileiros, onde ele fala que o meu espaço de militância, entre aspas, Robson Chaimé, o meu espaço de militância se dá entre a minha cadeira e o meu computador. É aqui onde o meu mundo, o meu universo, a minha militância se dá. E eu acho isso bárbaro, sabe? Claro que a gente não pode limitar a nossa militância a isso, enfim, né? Mas o legado que o Robson Chaimé deixou e que nos faz muita falta é isso, cara. Milhares de anarquistas brasileiros ou de pessoas que pesquisavam o anarquismo no Brasil tiveram contato com as publicações da editora Chaimé. Centenas de pessoas recebiam livros em casa, uma caixona de livro para botar na rua, para circular, para vender e acertar quando desce com o Robson Chaimé. Hoje eu não consigo fazer isso. Não tenho condições. Mas gostaria muito, sabe? De imprimir material, botar na roda para as pessoas fazerem o seu, fazer o corre, cara. Porque gostaria muito, inclusive, de não precisar vender os livros, disse isso fora do microfone, vou dizer aqui. Gostaria muito de não precisar vender os livros, cara. Sabe? Se a gente tivesse um espaço, a gente sofre com espaço, né? Se a gente tivesse um espaço, se tivesse condições de construir uma rede de apoio que gerasse fundos suficientes para a gente, em primeiro lugar, existir, que significa ter abrigo, água e alimento, e a gente poder produzir material, fechar numa caixona e mandar por aí, seja por rodoviária, por correio, pelas amizades. Beleza, tá feito. Agora, essa é uma parte da materialidade que nos falta.